o louvor que venceu a escuridão. Tiago seguiu pelo corredor do hospital com os pés pesados, como se cada passo afastasse um pouco mais da esperança. A porta do quarto 307 estava entreaberta, e dali vinham os sons abafados de um monitor cardíaco e o murmúrio baixo de uma enfermeira. Ele respirou fundo antes de entrar. Lá dentro, sua esposa, Mariana, estava deitada na cama, os olhos semicerrados, a pele amarelada como papel velho. Ao lado dela, a caderneta de anotações médicas estava aberta na página onde o diagnóstico tinha sido rabiscado com letras urgentes: acidemia metilmalônica. Uma doença genética rara, degenerativa. Os médicos tinham sido claros: não há cura. Só paliação. Prepare-se para o pior. Tiago sentou-se na cadeira de plástico ao lado da cama e segurou a mão fria de Mariana. Ela tentou sorrir, mas a fraqueza não deixou. Não desista de mim, Ti, sussurrou, a voz rouca. Eu sinto que ainda tem jeito. Ele baixou a cabeça, apertando os lábios para segurar as lágrimas. Jeito? Os especialistas tinham dito que era questão de meses, talvez semanas. Os remédios custavam uma fortuna, e o plano de saúde já tinha dado limite. Tiago, um mecânico de oficina modesta, não tinha como arcar com tudo. As contas se acumulavam, os credores ligavam, e a cada dia Mariana ficava mais fraca. Naquela noite, enquanto voltava para a casa de ônibus, esgotado, ele olhou pela janela e viu uma pequena construção simples, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Não era a primeira vez que passava por ali, mas naquela noite algo o fez prestar atenção. Lá dentro, mesmo sem instrumentos, ele ouviu vozes cantando um hino suave, como se cada nota carregasse uma paz que ele não sentia há muito tempo. Tiago não era um homem de igreja. Had sido criado em um lar sem religião, e sua única experiência com Deus tinha sido um tio que rezava antes das refeições, mas mais por costume do que por fé. Ainda assim, no domingo seguinte, ele se viu entrando naquele mesmo prédio simples, com as paredes brancas e os bancos de madeira envernizada. Dentro, tudo era quietude. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só vozes unidas cantando. Asterisco é Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Perdão e paz me dá, quer me abençoar, asterisco. Tiago sentou-se no último banco, desconfortável, sem saber se deveria ficar ou ir embora. Mas quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, começou a ler um trecho da Bíblia, algo em Tiago se mexeu. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leu o ancião, olhando para a congregação como se falasse diretamente com cada um. Tiago sentiu os olhos ardendo. Ele estava cansado. Mais do que cansado, e esmagado. Ao final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mão sinceros, uma senhora de idade se aproximou dele. Você é novo aqui, filho? Perguntou, com um sorriso que fazia as rugas ao redor dos olhos ficarem mais marcadas. Sim, dona. Ele não sabia o que dizer. Deus te trouxe até aqui por um motivo, ela colocou a mão no ombro dele, com uma firmeza que transmitia segurança. Volte na quarta-feira. Tem reunião de oração. Tiago voltou. E voltou novamente. A princípios, foi só para sentar em silêncio, ouvindo os testemunhos dados de pé, simples e diretos, como o de um homem que contava como tinha sido livrado de uma dívida impossível, ou o de uma mãe cujo filho tinha se afastado das drogas após anos de oração. Uma noite, depois de uma reunião, o ancião se aproximou dele. Filho, você parece carregar um fardo pesado. Quer conversar? E Tiago, pela primeira vez, desabafou. Contou sobre Mariana, sobre a doença, sobre o desespero. O ancião ouviu em silêncio, depois colocou a mão em seu ombro. Deus não desampara os seus. Vamos orar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Tiago chorou sem vergonha. E enquanto os irmãos se reuniam ao seu redor, colocando as mãos em sua cabeça e clamando a Deus em orações fervorosas, ele sentiu algo estranho, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Senhor, orou o ancião, tu és o médico dos médicos. Toque no corpo de Mariana e restaure-a, não por nós, mas para que teu nome seja glorificado. As semanas passaram, e Mariana não melhorou.
Pelo contrário, os exames pioraram. Tiago, porém, continuou indo à igreja. Aprendeu os hinos de cor. Participou da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partidos em memória de Cristo, e ele sentia que, de algum modo, estava se alimentando de uma esperança que não vinha deste mundo. Um domingo, após o culto, o ancião anunciou: Irmãos, na próxima semana teremos um batismo nas águas. Quem sentir o chamado, que se prepare. Tiago sentiu o coração acelerar. Ele ainda tinha dúvidas, medos, mas uma voz dentro dele dizia: é agora. Na manhã do batismo, ele estava entre os que desceram a água. O ancião, com voz firme, perguntou: Tiago, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio, respondeu, a voz trêmula. E que ele morreu por seus pecados e ressuscitou? Creio. Quando emergiu das águas, Tiago sentiu como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Não era que seus problemas tinham sumido, Mariana ainda estava doente, as contas ainda estavam lá, mas ele não estava mais sozinho. Naquela mesma noite, enquanto Tiago estava na igreja, Mariana teve uma crise forte. Os médicos a sedaram, e quando ele chegou ao hospital, o médico o chamou de lado com uma expressão grave. Tiago, precisamos conversar. Os órgãos dela estão falhando. Não há mais o que fazer. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como podia Deus permitir isso? Ele tinha orado, tinha se batizado, tinha acreditado. De volta à igreja na quarta-feira, ele não conseguiu cantar. Só chorou, em silêncio, enquanto os irmãos oravam. O ancião se aproximou e disse: A fé não é a certeza de que Deus fará como nós queremos. É a certeza de que Ele sabe o que faz. Tiago não entendeu na hora. Mas naquela noite, enquanto velava Mariana no hospital, ele pegou a Bíblia que tinha ganhado na igreja e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não sabia como, mas aquelas palavras o seguraram. Na manhã seguinte, enquanto Tiago segurava a mão de Mariana, esperando o pior, algo inesperado aconteceu. Ela abriu os olhos, mais lúcida do que tinha estado em semanas. Sua voz estava fraca, mas clara. Eu tive um sonho. Um sonho? Ele segurou sua mão com mais força. Sim. Eu estava em um lugar escuro, mas tinha uma luz, e uma voz disse: Levanta-te e anda. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E então, eu me levantei. Tiago não soube o que dizer. Mas naquele momento, o monitor ao lado da cama começou a apitar. Uma enfermeira entrou correndo, olhando para os números que piscavam na tela. Isso não pode estar certo, murmurou, chamando o médico. Os exames foram refeitos. E refeitos novamente. Os níveis de amônia no sangue de Mariana, que antes estavam nas alturas, tinham caído para valores quase normais. Os médicos ficaram perplexos. Não há explicação médica para isso, disse um deles, coçando a cabeça. É como se o corpo dela tivesse se regenerado. Tiago não precisou de explicação. Ele sabia. Mariana não ficou curada da noite para o dia. A recuperação foi lenta, com altibaixos, mas a cada semana ela ficava mais forte. Os médicos chamavam de a remissão espontânea. Tiago chamava de milagre. Um ano depois, Mariana estava de pé, ao lado de Tiago, na mesma congregação cristã no Brasil onde tudo tinha começado. Era uma noite de testemunhos, e quando o ancião chamou: Tem alguém aqui que queira dar glória a Deus? Tiago se levantou, com Mariana ao seu lado, segurando sua mão. Sua voz tremia, mas as palavras saíram firmes. Eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que, mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. Minha esposa estava à beira da morte, e hoje ela está aqui. Não foi medicina. Não foi sorte. Foi Deus. E se Ele fez isso por nós, pode fazer por qualquer um que crer. A congregação respondeu com um amém ao uníssono, e quando começaram a cantar o hino 144, Louvai ao Senhor, ó minha alma, Tiago sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão.
A lição que ficou. Tiago aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas existem. Aprendeu que Deus não sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda nós dentro delas. E aprendeu que, na simplicidade de uma igreja sem alardes, onde o que importa é o coração, os maiores milagres acontecem. Porque no final, o verdadeiro milagre não foi só a cura de Mariana. Foi a transformação de um homem que, no meio do desespero, encontrou um Deus que ouve e que age. E essa transformação não parou em Tiago. A notícia do que aconteceu na CCB daquele domingo se espalhou como fogo em palha seca. Vizinhos que antes só cumprimentavam com um aceno de cabeça começaram a perguntar: é verdade que a Mariana sarou? Amigos distantes, que há anos não pisavam numa igreja, ligaram só para ouvir a história de novo, como se cada detalhe fosse uma prova de que Deus ainda faz o impossível. Mariana, que antes mal conseguia segurar um copo sem dor, agora ajudava a servir o café na ceia do Senhor. Suas mãos, antes deformadas pela doença, seguiam os acordes do inário com uma firmeza que deixava os irmãos boquiabertos. Glória a Deus, murmuravam, enquanto ela, com os olhos brilhando, cantava mais alto que todos. Mas foi a mãe de Tiago, Dona Rosa, quem mais sentiu o impacto. Ela, que sempre rezava sozinha no quarto, agora não perdia um culto. Meu filho, eu via você afundando na revolta, e hoje vejo você levantando as mãos para louvar. Isso não é obra de homem, não. Isso é Deus mexendo na gente, ela dizia, apertando a Bíblia contra o peito como se fosse um tesouro. E então veio o dia em que o médico de Mariana, um homem cético que nunca escondeu seu desprezo por esses negócios de fé, pediu para falar com Tiago depois da consulta de rotina. Com os exames na mão todos normais, sem nenhum vestígio da doença, ele balançou a cabeça e soltou: não tenho explicação médica para isso. Mas se foi a fé de vocês que fez isso, então eu preciso entender essa fé. Tiago não precisou convencer. Só convidou: venha conosco no próximo culto. Lá, você vai ouvir coisas que a medicina não explica. E o médico foi. Sentou-se no fundo, de braços cruzados, mas quando a congregação começou a orar, algo nele se quebrou. Não houve gritos, nem teatro, só pessoas simples, de joelhos, falando com Deus como quem fala com um pai. No final, ele se aproximou de Tiago, com os olhos úmidos: eu não sei o que é isso, mas eu quero sentir também. Hoje, aquele médico é um dos que mais testemunha na igreja. E Mariana? Ela agora lidera um grupo de oração para mulheres que lutam contra doenças. Se Deus curou minhas mãos, pode curar qualquer ferida, ela repete, enquanto abraça cada uma que chega chorando, desesperada, e as leva até os pés de Jesus. Porque essa é a marca da CCB, não são os prédios grandiosos nem os discursos elaborados. É o Deus que ainda hoje seca lágrimas, sarar corpos e, principalmente, transforma vidas. Tiago sabe disso. Mariana sabe disso. E agora, até o médico que não acreditava em milagres sabe: quando Deus resolve agir, nem a ciência, nem a dúvida, nem o desespero podem segurar sua mão. E a história não termina aqui. Ela continua toda vez que alguém, como Tiago, ousa acreditar que, mesmo no escuro, a luz de Deus está só esperando um coração disposto a se render. No mesmo hospital onde Mariana recebeu seu milagre, uma enfermeira chamada Raquel trabalhava há anos no setor de oncologia infantil. Ela via crianças chegarem frágeis, pais desolados e, muitas vezes, o pior desfecho. Com o tempo, seu coração foi endurecendo. Deus não ouve mais, ela murmurava, enquanto trocava os soros de um menino de 7 anos, o Lucas, que lutava contra uma leucemia agressiva. Os médicos já tinham dito aos pais: era questão de semanas. Raquel fazia seu trabalho com eficiência, mas sem esperança. Até que um dia, a mãe de Lucas, Dona Margarida, chegou com os olhos brilhando. Irmã Raquel, ontem levei meu filho na CCB. Eles oraram por ele, e eu sinto que algo vai mudar. Raquel sorriu com pena, mas não discutiu. Já tinha visto muitas mães se agarrarem a qualquer palha. 3 dias depois, os exames de Lucas mostram uma redução inesperada nas células cancerígenas. Os médicos franziram a testa. Remissão espontânea, disseram, mas Raquel sabia que aquilo não era comum. Na semana seguinte, outro exame: o câncer tinha sumido. Os médicos não tinham explicação. Dona Margarida chorava: foi Jesus, irmã.
foi a oração da igreja. Raquel não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela noite, depois do plantão, ela entrou sozinha na capela do hospital e desabou: Senhor, se o Senhor está aí, me mostra. Porque eu não aguento mais ver essas crianças sofrerem sem ter uma resposta. Não houve voz, não houve luz, mas uma paz tão forte invadiu seu peito que ela soube: Deus estava ali. E ele não tinha desistido. No domingo seguinte, Raquel estava sentada nos bancos da CCB, com Lucas ao seu lado, agora corado e sorrindo. Quando o pastor chamou os que queriam entregar a vida a Cristo, ela se levantou sem hesitar. As lágrimas escorriam enquanto ela orava: Perdão, Senhor. Eu duvidei, mas hoje eu creio. Hoje, Raquel não é mais apenas uma enfermeira. Ela faz parte da equipe de visitação hospitalar da CCB, levando oração e esperança para os leitos onde antes só via desespero. Eu era cega, mas agora vejo, ela diz, enquanto segura a mão de uma mãe que acabou de receber um diagnóstico ruim. Se Deus fez por Lucas, Ele pode fazer por você também. E assim a corrente continua. Tiago, que foi curado da depressão, agora ajuda outros homens a encontrarem força em Deus. Mariana, com suas mãos saradas, ora por quem a medicina já desistiu. Raquel, que recuperou a fé, leva a luz onde antes só havia escuridão. E Lucas? Ele cresceu, saudável, e hoje toca violão nos cultos de jovens, louvando ao Deus que lhe deu uma segunda chance. Porque na CCB não se fala de milagres como algo do passado. Eles acontecem aqui. Agora. Nas vidas comuns de pessoas comuns que, como Tiago, Mariana, Raquel e Lucas, ousaram acreditar que Deus ainda move montanhas, uma oração, um coração, uma vida de cada vez. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de um casal parecia desmoronar quando o médico olhou nos olhos de Dona Maria e disse as palavras que ninguém quer ouvir: sua filha tem um tumor cerebral. As chances são mínimas. O chão sumiu debaixo dos pés dela. O marido, seu João, um homem de poucas palavras, segurou a mão da esposa com força, mas não conseguiu conter as lágrimas. Eles já tinham perdido um filho anos antes, e agora a pequena Isabela, de apenas 7 anos, estava entre a vida e a morte. Foi então que a irmã de Dona Maria, que frequentava a CCB há anos, chegou com um convite simples: vem comigo na igreja. Lá, a gente ora e Deus ouve. Sem esperança, mas sem ter para onde mais ir, o casal aceitou. No primeiro culto que foram, o pastor falou exatamente sobre fé em meio ao desespero. Deus não desistiu de você, mesmo quando tudo parece perdido, disse ele, olhando direto para os olhos de Dona Maria, como se soubesse de sua dor. No final, quando os obreiros começaram a orar pelos enfermos, seu João, que nunca tinha sido de se abrir, se ajoelhou e chorou como uma criança. Senhor, se o Senhor existe, salva minha filha, ele suplicou. Os dias seguintes foram de uma batalha espiritual intensa. A igreja toda se uniu em oração. As irmãs jejuaram, os irmãos faziam vigílias, e até as crianças da escola bíblica dominical desenhavam cartazes com os nomes de Isabela e versos da Bíblia. O pastor visitou o hospital, impôs as mãos na menina e orou com uma autoridade que Dona Maria nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, este tumor sai agora, ele declarou. Os médicos, céticos, marcavam exames e mais exames, sempre com o mesmo resultado: o tumor continuava lá, agressivo. Mas a família não desistiu. Toda noite, antes de dormir, Isabela, mesmo fraca, pedia para a mãe ler salmos para ela. Mãe, eu não tenho medo. Jesus vai me curar, ela dizia com uma fé que deixava os adultos sem palavras. Até que, na véspera de mais uma ressonância, algo inesperado aconteceu. Isabela acordou e disse: Mãe, eu sonhei com um anjo. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse que eu ia ficar boa. Dona Maria abraçou a filha, chorando, mas guardando aquela palavra no coração. No dia seguinte, o médico entrou na sala com o exame nas mãos e um rosto que não escondia a surpresa. Não tem explicação médica, ele admitiu, balançando a cabeça. O tumor sumiu. Não tem mais nada. É como se nunca tivesse existido. O choro de gratidão tomou conta do consultório. Seu João caiu de joelhos ali mesmo, agradecendo a Deus. E quando voltaram para a CCB no domingo seguinte, foi Isabela quem subiu ao púlpito, com sua vozinha frágil mas firme, para dar o testemunho: Jesus me curou.
Ele é real. Hoje, anos depois, Isabela é uma adolescente cheia de vida, que sonha em ser médica para ajudar outras pessoas como Deus ajudou ela. Dona Maria e seu João são obreiros na igreja, sempre prontos a estender a mão para quem chega quebrantado. E toda vez que alguém pergunta como foi que o impossível aconteceu, eles respondem com um sorriso: na CCB, a gente aprende que Deus não muda. Ele ainda faz milagres. Basta acreditar. Porque essa é a marca da igreja, não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam. E enquanto houver alguém disposto a clamar, o braço de Deus não vai faltar. Afinal, como o pastor sempre diz, o milagre não está no passado. Ele está aqui. E o próximo pode ser na sua vida. O milagre que não acabou. Aquela noite, quando Isabela abriu os olhos após 3 dias em coma, os médicos não acreditaram. Os exames mostravam uma infecção generalizada, sem esperança. Mas ali estava ela, fraca, porém sorrindo, enquanto sussurrava: Mamãe, eu vi Jesus. Ele disse que não era minha hora. Dona Maria caiu de joelhos, e seu João, que havia orado sem parar ao lado da cama, sentiu o peso da glória de Deus como um fogo no peito. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi o dedinho de uma criança, erguido em meio à dor, e a voz de uma mãe que, mesmo tremendo, declarou: Senhor, se não puder curar, dá forças para suportar. Mas Deus escolheu fazer mais. Hoje, o quartinho onde Isabela quase partiu virou um altar de gratidão. Nas paredes, fotos dela correndo no pátio da igreja, abraçando outras crianças doentes, e a Bíblia aberta em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, haverá algo demasiado difícil para mim? Não, não há. E isso é a lição que ecoa: Deus não precisa de condições perfeitas para agir, ele pede um coração disposto a confiar, mesmo quando a lógica diz a não. O milagre de Isabela não foi só a cura. Foi a fé de uma família que, no deserto, escolheu plantar sementes de esperança. Foi a igreja que se uniu em jejum e oração, provando que a intercessão move o céu. Foi a menina que, anos depois, segura a mão de um paciente no hospital e repete as mesmas palavras que a salvaram: Jesus te ama. Ele pode. Porque milagres não são apenas eventos, são convites. Convites para crer quando tudo desaba, para louvar antes da vitória, para ser canal da graça que já está a caminho. Talvez você esteja lendo isso hoje com o coração partido, pensando que seu é impossível ou não tem solução. Mas se Isabela pudesse te olhar nos olhos, diria: Deus não mudou. Ele só espera que você estenda a mão. E o próximo milagre? Pode estar batendo à sua porta. Basta abrir.